Capítulo X do processo eletrônico. Seção I do Sistema de Processamento Eletrônico. Artigo 1189. Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. Artigo 1190. O sistema de processamento eletrônico do TJSP será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1191. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito no site do TJSP na internet, por qualquer pessoa credenciada, mediante uso de certificação digital, ICP Brasil padrão A3. Segunda pelos entes conveniados por meio seguro da integração de sistemas. Terceira nos sistemas internos, intranet, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo TJSP. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJSP que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro dos usuários, sem prejuízo das demais cominações legais. Artigo 1192. A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por sistema de segurança eletrônica, mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil padrão A3. Parágrafo 1º. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Parágrafo 2º. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados no momento da digitalização, para fins de autenticidade. Segunda, no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Parágrafo 3º. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 4º. Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no parágrafo 3º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória, observadas, quanto aos ofícios de justiça, as disposições destas normas de serviço. Artigo 1193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identificação digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, alegação de seu uso indevido. Nada justifica o uso indevido. Artigo 1194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital. Artigo 1195. Será considerada original a versão armazenada no servidor do TJSP, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Seção 4ª do Protocolo de Petições Intermediárias. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente e automaticamente ao ofício de justiça correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Artigo 1221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do TJSP não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Parágrafo 1. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário pelo DJE para retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça, caberá a este adotar as providências necessárias para a devida regularização. Observação:
É competência do setor de protocolo cancelar o protocolo e intimar o peticionário para retirar a petição. Se for o cartório quem percebeu o equívoco, e isso acontecer antes do cadastramento da petição, devolverá. Petição ao setor de protocolo. Se o equívoco for percebido pelo ofício de justiça após o cadastramento da petição, caberá a este adotar as providências. Parágrafo 2º. Admitir-se-á, nos fóruns digitais, o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Observação: protocolo integrado é o protocolo de petições físicas e digitais. Observação: para que o foro digital encaminhe a petição direcionada a processo físico para outras comarcas que não sejam digitais. Artigo 1222. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida desde que observados os requisitos do parágrafo 4º do artigo 1205 destas normas. Parágrafo 1º. Deferida a juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo, e caso verifique o funcionamento do sistema informatizado procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Parágrafo 2º. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Parágrafo 3º. Nos casos dos parágrafos anteriores, cientificar-se-á o requerente de que terá 45 dias, a partir da digitalização, para retirar a petição, sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. Seção V da consulta às movimentações processuais e decisões. Artigo 1224. É livre a consulta no site do TJSP, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Parágrafo 1º. O advogado, o defensor público, as partes e o membro do MP, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 2º. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do MP não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Artigo 1225. Os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do TJSP, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Parágrafo 1º. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no sistema de processamento eletrônico do TJSP. E no ato do ajuizamento por indicação do advogado ou procurador. Segunda, no ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau, pelo órgão judicial de origem. Terceira, por determinação do juiz ou do relator. Quarta, automaticamente por expressa previsão legal, conforme tabela de classe e assuntos padronizados no sistema. Parágrafo 2º. A indicação implica a impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida, até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 3º. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Artigo 1226. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. E os advogados, após cadastramento no portal ESA, e mediante o uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos. Segunda as partes, será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico juntamente com a citação, ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Terceira, para a consulta da íntegra dos autos digitais na internet será fornecida senha de acesso a peritos, assistentes e outros auxiliares da Justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo.
Observação: é necessária a autorização do juiz para o fornecimento de senha aos auxiliares da Justiça. Parágrafo único. As senhas de acesso serão fornecidas exclusivamente pelo respectivo ofício de justiça, sendo necessária a comprovação documental da condição de parte, na hipótese do requerimento previsto no inciso 2º, e a autorização do magistrado, nas hipóteses do inciso 3º. Artigo 1226-A. O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante o uso de senha pessoal e intransferível, disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. Parágrafo 1º. O terceiro interessado apresentará requerimento próprio contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas. Parágrafo 2º. A impressão da senha será providenciada pela unidade judicial por onde tramita o feito, sendo uma senha por processo interessado. Parágrafo 3º. Após digitalizados e importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Parágrafo 4º. Decorridos 45 dias da emissão da senha, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do Comunicado SED número 11/2010. Artigo 1227. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado.